Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PharmaCast. E hoje, com uma convidada muito especial que veio de outro estado, olha a honra! Uma amiga querida ali das redes sociais e hoje tive a oportunidade de conhecer e vocês com certeza já conhecem, que é uma referência na área. Já seguia, acompanhava o trabalho e era ali uma admiração, né, que eu tinha por você. Nunca que eu poderia imaginar que te conhecer pessoalmente. É a doutora Maísa Cruz. Ela vai contar um pouquinho para vocês sobre as diferenças que a gente tem hoje na carreira acadêmica. Então, assim, às vezes a gente pensa que só existe uma possibilidade, né, dentro da trajetória ali da carreira acadêmica. Só você professor, só você pesquisador. E ela vem mostrar para vocês que pode empreender e deve, e ela tem uma carreira brilhante. Conta pra gente quem é a Maísa. Obrigada, Lívia. É uma honra estar aqui. Estou muito feliz. Como eu falei, é um fogo grande de mim aqui no Rio de Janeiro. E aí eu só arrumei essa desculpa. Falei, não, quero participar do podcast, de um podcast. Sim. Eu já acompanhava o seu e cada vez que eu via algum episódio, aumentava minha vontade de vir aqui. Então, consegui realizar. Então, fico muito feliz. Eu sou farmacêutica, né? E desde quando eu estava no último ano da faculdade, eu decidi ser professora. Eu lembro disso quando eu falei para os meus pais, eu estava trabalhando no HC, que eu tinha passado num concurso. Pensa, concurso, né? E aí eu fui falar pro meu pai que eu queria largar o concurso para ser professora. E aí ele falou, tá, o que você precisa para ser professora? Aí eu falei, preciso fazer mestrado. De acordo com os meus professores da faculdade, eles falaram que eu tinha que fazer mestrado. E aí ele falou assim, nossa, logo agora que você tá se formando, achei que você ia ganhar dinheiro. Sincero ele. A gente teve muitos anos drogaria, mas ele também, como a gente tinha uma drogaria num bairro periférico, ele também tinha muito medo de eu ir pra drogaria. Porque ele via assalto, isso e aquilo. Ele falava, quer saber, melhor você se enfiar mesmo dentro de um laboratório que eu tô mais seguro. E eu tinha passado um concurso no HC e aí eu fui toda cheia de medo, né? Falar, pai, e aí, eu vou abrir mão, tudo bem? Ele, tudo bem. Esse último ano aí, você só estuda e trabalha, tô com medo de você endoidar. Porque eu tava num ritmo, no último ano de faculdade, de trabalhar no HC das 7 da manhã até 1 da tarde. Tinha que estar no metrô, né? Hospital. Uhum. E o metrô tinha que estar lá 5 horas, senão eu não chegava. Saía do hospital, ia pro estágio na faculdade, das 3 até as 18, lembro como se fosse hoje. E à noite era aula. E São Paulo, né? São Paulo. É tudo longe, tudo fiquei tudo. corrido, anêmica, né? com colesterol alto, tudo. Não comia direito, era só aquele meme, corrido. xoxa, capenga. Muito, muito. E assim, naquela correria, né, de estágio. A faculdade me ajudou muito com essa coisa de estágio. Depois, até como docente, eu falava para os alunos, deem valor aos estágios de vocês, porque vai fazer diferença, né? Hoje a gente tem um perfil completamente diferente de aluno, você é professora também, você sabe. E o tanto que esses serviços que não nos pagam, nos ensinam, né? Sim. Então, aproveitei tudo que eu pude, às vezes com amor, às vezes com raiva, vai no ódio mesmo. E aí, entrei no mestrado, saí da faculdade já encaminhada para o mestrado, tem que fazer prova de inglês, tem que fazer prova de bolsa, né? Fiz o mestrado, falei, pronto. Tô pronta, agora vou dar aula, vou procurar emprego pra lá e pra cá. E eu acho engraçado também falar disso, que uma das matérias que eu mais odiava na faculdade era cosmetologia. A primeira escola técnica que abriu as portas pra mim, adivinha? Pra dar o quê? Cosmetologia. Cosmetologia e homeopatia. Homeopatia eu ainda gostava um pouco, aproveitei o estágio na faculdade, tudo. Só que eu tinha feito mestrado em bioquímica, né? Então, eu queria dar aula de bioquímica. E aí, falaram, e aí? Vai querer ou não vai? Mas parece Deus falando, olha, é agora. Escolhe, o que você quer? Quer ser professora, né? Então, tem muito isso também. Às vezes, eu vejo profissionais que me perguntam, Maísa, o que você acha que eu faço? Apareceu uma oportunidade aqui. Só que não é essa área que eu quero. E aí, eu lembro disso. Eu falo, olha, a primeira oportunidade que eu tive de ser professora não era na área que eu queria. A pessoa acha que o momento vai estar perfeito, né? Exato. Vai bater perfeito na porta. Exato. Quando o momento perfeito bater, você não tem currículo. Então, eu ia ter currículo. Foi isso que eu pensei. Eu vou ter currículo de cosmetologia, de homeopatia. E uma hora, a bioquímica vai abrir as portas pra mim. Até porque minha orientadora falava, ninguém quer dar bioquímica.
Sincera. Vai aparecer Deus me livre. oportunidade. Deus me livre, Senhor. Né? Eu adoro. Só para os fortes. Acabei me apaixonando na faculdade mesmo. E graças a Deus eu caí dentro de um laboratório de bioquímica. Que bom. Com a orientadora que me deu aula na faculdade. Ela que abriu as portas para mim, assim, numa conversa. Falou, mas se você tiver interesse em fazer mestrado, nem sabia o que significava. Me procura no ano que vem, Depois que eu decidi ser professora, que eu soube que tinha que fazer mestrado, eu lembrei desse convite vago que ela tinha me feito lá no Facebook. Conversei com ela. Foi a melhor escolha da minha vida. Porque depois do mestrado, ela me orientou muito a fazer o doutorado, que eu não queria. A cabeça ainda estava bem imatura, de tipo, eu só preciso do mestrado para dar aula, então eu vou ficar só no mestrado. Uhum. Né? E aí, muitos colegas meus, inclusive do laboratório, conversaram comigo, Maísa, faz. Né? Teve uma até que falou assim, tanta gente ruim aí, sai doutor. Chegou a falar esse tipo de coisa. E você não vai sair, né? Você se dá bem no laboratório e tal. E pensando. A gente já tá lá, né? Já estamos aqui, né? Eu falo isso hoje para alunos bons também que eu encontrei, que são profissionais maravilhosos, que têm essa mesma trava que eu tive. E eu repito essa história que essa minha colega falou. E também, além de você já estar ali, você nunca vai se arrepender de fazer um doutorado. Sim. Porque não é uma compra de um diploma. Ou você faz, ou você rala. E nesse ralar, você tá se desenvolvendo, você tá aprendendo a escrever melhor, a falar em público, Sim. né? Tirar um monte de trava que a gente vem com ela, para você conseguir se destacar na área que você quiser. Sim. Porque quando eu fiz o doutorado, já dava aula e fazia o doutorado. Igual você, essa loucura toda, né? Eu vejo os seus stories e eu fico, ai, Jesus, já passei por isso. Fui morar sozinha no doutorado e acabei entrando numa rotina muito frenética, muito corrida. Era aula de manhã, era aula à noite, laboratório à tarde, ou então laboratório o dia inteiro, aula à noite. Só via minha família no final de semana, mas morava sozinha, querendo ou não, tinha bastante tempo para estudar, para montar aula, para fazer bastante coisa, trabalhar. E aí, faltando 3 meses para acabar, para defender o meu doutorado, fiquei grávida. Tinha 27 anos, mas a gente sente que tá grávida na adolescência, né? Sim. Morando sozinha, namorava. Muita coisa. E assim, a gente é criada. Não sei se você escutava isso dos seus pais, mas engravidou, acabou a vida. Engravidou, você vai embora daqui. Sim. Depois eu sentei com eles, eu falei, era verdade mesmo que eu ia embora? Aí eles, não, né? Mas a gente fez você acreditar, tá tudo certo. Foi um desespero pra mim. Meu marido não, porque ele já tinha filho, a gente já tinha plano de morar junto. E ele falou, calma. Só que foi tendo filho que eu percebi que a docência, a gente ama muito, mas só dava pra pagar minhas contas. Sim. E aí eu fiquei pensando, não quero isso, quero poder viajar. Sim, ter qualidade de vida, né? Ter uma qualidade de vida. Poder estar aqui no Rio, tanto, passeando. Carregar filho, carregar marido, minha mãe, né? Sim. E eu ficava pensando, isso tá muito longe de acontecer, porque eu trabalho 40 horas semanais na faculdade, que eu fiquei só na faculdade, depois que eu tive o Eric, e eu não tinha qualidade de vida. Era pagar as contas, fazer um passeio aqui e acabou. E aí eu fiquei pensando, caramba, a área farmacêutica, existe tanta possibilidade. Será que não tem como mesmo? Eu com doutorado, mestrado, eu só vou ter que ir para fazer concurso? Eu só vou ter um salário digno se eu for uma professora titular de uma universidade federal? E aí fiquei pensando, e eu conheci uma menina no doutorado, que foi a que me deu o curso de depilação a laser. E eu lembro que ela atendia na época que eu fui lá, né? Falei, agora acho que eu consigo, né? Pagar uma depilação a laser pra mim, pelo amor de Deus. Já tinha defendido o doutorado. Pra vocês verem a real situação do pesquisador no Brasil. Exato, não tinha. Era bolsa pra sobreviver e não estou reclamando, é ótimo, né? Fui a vários congressos, tive oportunidade de ir pra Paris, de ir pra Pernambuco, vários lugares conhecer, assim. E aprender bastante, né? Que em congresso a gente aprende muito. Mas era isso. E
E aí... Aí ela te deu esse curso? Ela me deu esse curso, quando ela conversou comigo, quando eu fui lá como cliente, né? Ela falou, oi, Má, quanto tempo, tal, ó, tô dando curso, assim, depilação a laser, tal. Você é farmacêutica, né? Eu falei, sou, mas eu não sou habilitada em estética. Aí ela falou, não, então, é você correr atrás da sua habilitação e você pode atuar, e o curso, querendo ou não, ele vai deixar você bem apta a mexer com essa máquina e tal. Eu lembro que a gente fazia experimento junto no laboratório. Uhum. Então ela falou assim pra mim, sabe aquelas máquinas que a gente trabalha de PCR, de pipetagem? É muito mais difícil do que essa daqui. Eu olhava aquele cavalão, que é a máquina que eu trabalho hoje, e falava, não vou conseguir operar essa máquina, não. Ela falou, não, vai. Você pode ficar sossegada que você vai. E aí, confiei, né? Conhecida minha, pesquisadora também, tava terminando o doutorado dela. Quando a gente se conheceu, eu tava no doutorado e ela no mestrado. Uhum. E ela terminou depois... E aí ela me mostrou algum faturamento, possibilidade. E ainda falou isso pra mim que eu não acreditei. Achei que ela só tava querendo vender o curso dela pra mim, assim, pra conseguir, né, passar isso e tal. Ela falou assim, a gente que tem doutorado, a gente se destaca. Só que não acreditei muito, né? Porque a gente fica pensando assim, será que eu tô me achando? Será que eu tô com ego, né? E aí falei, não, acho que não, porque é uma área completamente diferente, estética, nunca pensei, né? Trabalhava com tecido adiposo no laboratório, de animal. É credibilidade, né? Do título, né? Além disso, e que eu achava depois que era só credibilidade mesmo. Uhum. Só que eu fiz o curso de depilação a laser, me especializei em estética, depois deu tudo certo lá na minha habilitação, comecei a atuar. E eu comecei a ver que... realmente, eu conseguia pensar muito além de outros profissionais que atuam na mesma área. Por quê? Porque eles vinham me perguntar sobre isso. Uhum. Tá, mas como é que você soube que essa pessoa tinha problema na tireoide por conta dos pelos dela, Maísa? Eu não consigo entender como que você chegou nesse raciocínio. E aí eu ficava, olha, eu vi isso, vi aquilo, desconfiei disso. E é muito... É o estudo. Então, como a gente entende no doutorado que a gente não sabe nada, né? Então, tudo pra gente saber um pouquinho, a gente tem que sentar e estudar. Então, foi isso que eu fiz. Então, quando eu decidi atuar na depilação a laser, eu falei, olha, não vou querer sair queimando todo mundo aí, né? Falar, pelo amor de Deus, não quero ter intercorrência. Então, fui estudar a máquina, fui estudar comprimento de onda, fui estudar tudo que eu pude fazer. Fototipo, né? Pessoas com fototipo mais alto, tenho que tomar um pouco mais de cuidado, tá? Qual cuidado é esse? Mas também quero trazer resultado, não quero paciente também frustrado. Então, antes de fazer o curso, eu já sabia muita coisa, porque eu já tinha estudado sozinha, que a ansiedade não deixava eu ficar quieta. E depois do curso, eu saí assim, ó, talvez eu não entregue o melhor resultado logo no início, mas sair queimando as pessoas eu não vou. Então, a minha sessão no início demorava um pouco mais. Eu demorava, sei lá, de 3 a 4 sessões para trazer aquele mega resultado, para poder afastar a pessoa, caminhar ela para o fim do tratamento dela. E 1 ano depois, atuando na depilação a laser, eu estava fazendo transição de carreira, né? Continuei dando aula. E mudou. O faturamento mudou. Então, eu entrei na estética para atuar como uma renda extra, e depois a renda extra virou o salário da universidade. Quando trocou, que foi um processo, né? Sim. Que eu olhei aquela diferença, eu falei, nossa, é complicado falar que, né? Professor realmente é muito bom, né? A gente gosta muito de dar aula, gosta de passar, gosta de ver aquele brilho no olho, nem que seja de um aluno. Entendi o que você falou, né? Mas a gente tem conta para pagar. Sim. E aí começou a ficar muito árduo para mim dar aula e pensar que eu tinha um exame de paciente para avaliar, que eu tinha que dar uma resposta pro paciente que estava me esperando já 1 semana de resposta. E eu estava dando aula e eu não podia responder. Começou a ficar muito puxado. E eu comecei a perceber que eu não ia mais fazer um bom trabalho nesse momento, ficando com as 2 coisas. Daí eu tive que abrir mão da universidade. Nesse momento eu estava em 2 universidades,
E uma eu pedi as contas e a outra acabei sendo desligada porque eu não Consegui cumprir, né? eu não conseguia aumentar minha carga horária. Ah, sim. E eu não conseguia mesmo por conta da clínica. E assim, hoje eu trabalho com 5 agendas. Então, se você for pensar, é muito pouco. Nossa, você só sai de casa 5 dias na semana? Mas e o Instagram? Ah, sim. E os agendamentos? Que é seu trabalho, né? Então, extensão do trabalho ali. Sim. Então, a gente tem pagamento de conta, contador, aluguel de máquina, aluguel do espaço. E é só você que faz a depilação lá? Só eu. Só eu. Então, eu faço questão de fazer. Porque eu consigo perceber problemas metabólicos através de pelos. E eu acho que esse é o meu grande diferencial. Porque, como eu falei pra você, tem muitos profissionais que entram em contato comigo pra perguntar, tá, como é que você viu isso? Como é que você percebeu isso? Olha, eu trabalho com essa máquina também, mas eu não tenho esse resultado que você tá postando. Então, a gente acaba... Então, é verdade o que a minha amiga falou pra mim. Que o doutorado ia ser um peso, né? Ia fazer diferença. Porque a gente aprende a pensar. Né? Então, quando algumas pessoas me perguntam, Maísa, vale a pena fazer doutorado? Vale a pena fazer mestrado? Porque para atuar na estética, você precisa fazer uma especialização estética. Realmente. Mas o doutorado, o mestrado vai ajudar você a pesquisar, a saber pensar, a ser crítica, a saber analisar um artigo científico, a se basear em ciência e não o que o outro está falando, porque nenhum curso consegue abranger tudo para a gente saber, né? Então, eu sempre falo que vale muito a pena. Porque até eu tinha essa mentalidade, nossa, nada a ver, né? Fiz mestrado, doutorado na área de metabolismo e vou para estética. A gente pensa que não tem nada a ver. Até eu receber, como eu falo, a minha primeira paciente hirsuta, com muito pelo no rosto, barba mesmo. Acho que você postou isso. Posto. Eu lembro. E aí tem gente que pergunta, é uma mulher? Né? Sempre aparece. Porque realmente, eu também nunca tinha visto pessoas assim, mulheres assim, né? E aí a minha mãe até falou uma coisa interessante, porque elas se escondem. Você tá vendo porque você tá trabalhando com isso. Sim. Que elas se escondem, elas usam máscara, elas usam lenço, Sim. elas toda hora tem que esconder, e é verdade. E aí a primeira que eu recebi, eu falei, nossa, que estranho, eu nunca vi isso. Será que é alguma coisa metabólica? Ficou aquilo na minha cabeça. E aí vem a pessoa falar, da onde você pensou isso, né? Eu falei, será que tem a ver com pelo isso? Acho que não. E aí fiz, né? Mas a minha primeira paciente, como ela também era obesa, eu pensei, tem alguma coisa desbalanceada que talvez eu possa ajudar, né? Quem sabe eu possa ajudar. Quando eu analisei os exames dela, eu cruzei lá hirsutismo com obesidade, com testosterona, e aí apareceu, né, a síndrome dos ovários policísticos, que aumenta a testosterona e tal. Nos exames dela, testosterona normal. E aí eu falei, tem ovário policístico? Não, Má. Não que eu saiba. Eu falei, ai, lascou, agora eu não sei. Qual que é o problema, né? A única coisa que eu encontrei nela foi uma insulina alta. Pensei, acho que eu tô viajando, não deve ter nada a ver, não. Deixa quieto. Constatei isso, passei, que a gente vai atendendo, né? Chegou a segunda. A segunda também com insulina alta. Aí eu falei, não, deve ter alguma coisa. Deve ter alguma coisa. Fui estudar e vi que tem hirsutismo idiopático, que a pessoa tem insulina alta. E a gente, como farmacêutico, pode utilizar da orientação de dieta, exercício, para ela procurar um profissional. E a gente também pode utilizar suplementação para diminuir essa insulina. E aí eu comecei, essas pacientes, comecei a indicar suplementação para elas também. E elas começaram a reagir muito melhor ao tratamento. Hoje, com o que eu consigo aplicar de potência na máquina, eu não dependo mais de análise de exame e eu não dependo mais de suplementação para melhorar o meu resultado com essas pacientes. Então, já falo para ela, você vai ficar muito feliz com o resultado, tá? A gente vai conseguir eliminar. Porém, isso é um forte indício que a sua saúde não tá legal. Então, a gente vai ter que analisar. Então, é mais pela minha responsabilidade como farmacêutica mesmo, de verificar a saúde dela. Tem alguma coisa errada. E aí, isso é uma coisa que ninguém sabe, né? Como assim? Pelo tá sinalizando que a sua saúde não tá legal. Então, o que eu escuto? Ah, mas a minha família toda é assim. Ah, mas minha mãe também é assim, minha tia, minha avó.
E daí eu tenho que falar para essa pessoa, olha, todo mundo tem algum problema. Às vezes é o mesmo, mas tá Não tanto... é normal, né? Não é normal isso, não é normal mulher ter barba. Não é normal, né? É até interessante a gente falar isso aqui, Sim. porque eu sempre bato nessa tecla. Tem alguma coisa acontecendo. Pode ser a testosterona alta, e aí conforme eu fui atendendo, e aí a próxima paciente, a insulina estava normal, mas ela era hirsuta. O que que é? Aí a gente vai descobrindo que pode ser problema na tireoide, a maioria é síndrome do ovário policístico, mas ela pode não ter ovário policístico e ter a síndrome. E aí a gente percebe pelo hirsutismo, pelo excesso de peso, alopecia androgenética pode ser também. E aí a gente vai analisando, porque não se repete, né? Não aparece a mesma pessoa, o mesmo caso, nem as mesmas alterações metabólicas. Então, mesmo que a gente não encontre nada, não tenha nada metabólico para a gente corrigir, aquilo ali não é normal. Sim. Que bom que a depilação a laser vai melhorar nesse sentido, porque acaba com a autoestima da mulher. Acho que você nunca passou por isso, eu também nunca passei por isso, de ter pelo no meu rosto, de ter que me esconder desse jeito. Mas eu já tive muita acne, eu sei mais ou menos o que é, né? o que As pessoas ficam olhando, perguntando. Ficam olhando e dói, e, né, enfim. Pelo não dói, mas eu imagino o tanto que dói na alma da gente. Porque eu escuto de paciente, né? Não tava nem mais beijando meu marido. Não deixava ele pegar no meu rosto, né? Não conseguia ir pra igreja, pra sair de casa sem máscara. Sempre inventava uma desculpa, não aguentava mais inventar desculpa que eu tava doente, que eu tava isso, que eu tava aquilo, para as pessoas não verem, não comentarem sobre isso. Sim. E assim, acho que você vê no meu Instagram, né? Às vezes tem aquele aspecto esverdeado mesmo. Sim. Então, assim, a maquiagem não vai cobrir. Vai chegar uma hora que não vai ter como mais a gente esconder, né? E o bom do laser é que ele dá resultado logo na primeira sessão. Que já dá aquela animada em você. A terapia capilar tem que ter um pouquinho mais de paciência. Você não vai ver uma grande diferença na primeira, na segunda sessão. Mas no laser você vai. Então, principalmente aquelas pessoas que chegam até mim, eu fico muito aliviada de ver que elas chegaram e eu falo, olha, vai cair de 70% a 90% de pelo logo de cara, assim. Então, a pessoa já percebe, volta, né? Você já sabe. Eu já sei. Existe pelo perfeito pro laser? Existe. A gente bate... Agora, eu não consigo explicar como é que eu sei disso. Mas eu bato o olho e eu falo, nossa, vai cair tudo. E a pessoa fala, nossa, como é que você sabe? Eu falo assim, não, ó, esquece o que eu falei. Na próxima sessão você me conta, tá? E aí vem essa pessoa, Maísa, caiu tudo, tira foto, me manda, chega sem nada, né? Existe, né? O bom da tecnologia hoje é que antigamente só caía esse tipo de pelo perfeito, que é o pelo mais grosso, é o pelo que tem mais contraste, ou seja, pelo preto em pele branca, eram as pessoas que mais tinham resultado. Então, uma pessoa que era morena, negra ou que tinha pelo só fininho, não tinha grandes resultados. Então, com a máquina que eu uso, ela vai ter resultado, né? O resultado mais lento que eu entrego é em pessoas de fototipo 5, 6. Na primeira sessão, eu aviso, olha, talvez não caia tudo, tá? Porque como é primeira sessão, eu tô respeitando o tom da sua pele. Eu prefiro ter um resultado um pouquinho mais retardado, adiado, do que acontecer alguma coisa. Então, como eu não conheço a sua pele ainda, eu vou devagar, tudo bem? E aí eu começo com uma potência menor, vejo o que a pessoa tá sentindo, se ela tá sentindo pinicar, se ela tá sentindo aquecer, e alguma coisa vai acontecer. O pelo fica mais fraco, ou então cai metade dos pelos. Ela me falando na segunda sessão, eu consigo saber se eu já posso aumentar a potência ou não. Então, é o fato da gente respeitar bem a pele da pessoa e a gente não fazer com pressa a depilação a laser. Tem gente que tem a pele clara, mas é muito sensível, muito dolorida, tem dermatite. A gente também tem que ir com muita calma. Então, o que manda na depilação a laser é a potência que eu entrego no dia e o meu raciocínio clínico dos intervalos. Então,
você veio com metade da concentração de pelos que você tinha, eu já vou aumentar o intervalo para 60 dias, depois 90 dias, depois 4 meses. Caramba! Depois 6 meses, só que 6 meses não é mais tratamento, é manutenção. É porque essas empresas, né, acho que são franquias, não sei, Uhum. eles determinam 45 dias, né? Independente de... Sim, aí você fica nesse 45, 45, É. 45. Aquele pelo, o nosso corpo é muito inteligente, Lívia. Aquele pelo que não caiu nessas primeiras, das duas, uma. Ou ele é resistente porque ele, de alguma maneira, sabe que ele vai tomar um choque. Eu acho que eles ficam esperando. Não, vamos ficar aqui quietinho. Vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa muito forte. Daqui a pouco, vamos ficar aqui quietinho. E aí ele... Ou ele não... Ou é isso, ou ele tá em outra fase de crescimento, fora do ciclo. Dentro do ciclo, só que ele não tá... Ele tá fora da fase de crescimento, que é a fase anágena. Uhum. E se ele tá na fase catágena, por exemplo, ele tá um pouco desconectado com a raiz. E na depilação a laser, a gente quer atingir a raiz. Se ele tá desconectado com a raiz, a gente só vai aquecer o pelo, não vai aquecer a raiz. Uhum. Então, ele vai ficar ali, bem bonitinho, não sai. Então, o que o paciente fala? Maísa, meu resultado estagnou. Esse pelo não sai daqui. Então, como eu aprendi que a gente tem que afastar, né? Eu já ouvi paciente falando, não, mas eu fiz em outro lugar, mandaram eu encurtar o intervalo. Não. Pior coisa para se fazer. Existem alguns casos que isso ajuda, tipo barba de homem que não tá nem caindo, aí a gente faz essa exceção. Mas o que a gente sabe é que você queimou o pelo hoje, ele vai cair daqui 7 a 15 dias. No mínimo 20 dias para nascer um pelo novo. Então não faz sentido você fazer antes. Nem pelo novo você vai ter ainda. Então existem estratégias pra gente tirar o pelo, aumentar o intervalo, arrancar para fazer ele nascer de novo e esperar, né? Pra gente conseguir ter um resultado e tirar aquele pelo dali. Mas geralmente não é encurtar, nem manter o mesmo intervalo. É aumentar esse intervalo. Isso é um pouco delicado com pessoas que odeiam pelos. Pedir pra ela esperar aquele pelo engrossar. Pedir pra ela suportar esse incômodo. E pedir isso pra mulheres hirsutas. Que tá super feliz, que já caiu tudo, tá tudo fininho, os que sobraram tá fininho, mas ele não sai dali. E eu falo, pra ele sair daí, eu preciso que você deixe ele engrossar de novo. Então, é uma preparação. Sim. Então, geralmente, eu deixo ficar bem sem nada pra poder pedir isso pra elas e converso e falo, ó, não pode arrancar, não pode ter pegar a pinça e ficar cutucando. Não pode, você vai ter que se controlar. Ah, não pode tirar com a pinça, é verdade. Não pode arrancar. Quais são as recomendações que você fala para os pacientes, assim? Pra não arrancar pegar com pinça. solda? Não, pode pegar. Pode? Com a máquina que eu uso, pode. Você pode ir pra praia no mesmo dia, se você quiser. Tem vaga? Porque esse é meu maior obstáculo, né? Não, o pessoal tá pedindo pra eu abrir a agenda maior aqui no Rio de Janeiro. Por favor, esse é meu maior obstáculo. Né? Porque aonde eu paguei um pacote numa dessas franquias, né? Que depois eu me arrependi muito. Conhecendo seu trabalho, eu me arrependi. Porque você paga aquele pacote, mas você não precisa daquele pacote. Não. Vou te falar que eu prometo um resultado entre 6 e 10 sessões. Aí. Só que eu já terminei pacientes com 3 sessões. Foi o que aconteceu comigo. 5 sessões. Teve um braço que eu fiz recentemente, uma sessão. E até agora, já se passaram 2 meses, e até agora ela tá esperando o pelo crescer. Porque minhas pacientes entendem como é que funciona. Entende que se não tem pelo, não dá pra fazer. Não faz sentido vir, né? E aí essa minha paciente falou, Má, nada, 30 dias, nada, 45 dias, nada. E eu falei, olha, aguarda. Então, você vai ter sua área premiada e você vai ter a sua área resistente. Eu vou descobrir isso fazendo a depilação a laser em você. Então, você, Lívia, tá fazendo axila, buço, braço, virilha, perna. Eu vou falar, daqui a uns meses, a gente vai saber qual é a área sua premiada, que vai reagir muito rápido, e qual é a sua área que vai reagir bem, porém vai ter pelo resistente. A sua área resistente é sua. Geralmente, é a região da virilha, o buço. Mais resistente. Mais resistente, que tá próximo de mucosa. E não é nem toda a parte da virilha, a parte dos grandes lábios, é a borda lá do ânus e tal. E eu falo, ó, são regiões que são muito influenciadas por hormônio. Mas tem gente que fala, não, mas caiu tudo. Eu falo, nossa, que bom, você é premiada, agradece a Deus. Não, é ruim porque você
E aí eu paguei esse pacote em outra cidade que eu não moro mais. Então, quando eu vou lá trabalhar, eu tenho que encaixar a agenda deles. Então, assim... Pra poder fazer. Não, e sempre eles falam sobre essa questão da praia, né? De não poder estar bronzeado, de não poder... É ruim. Ainda mais você que mora no Rio de Janeiro. Como é que eu não vou pra praia, Pois amigo? é. Não, mas eu já escutei de uma paciente, ela tá sempre bronzeada. E aí, na primeira sessão, ela falou, não tem problema mesmo, né? Não tem problema. Faça até um teste. Eu falo, vou passar aqui, você não vai sentir nada. E aí, ela falou, ainda bem que eu te achei. Porque, assim, eu moro na praia. Eu trabalho aqui, Aí você mas... acaba caminhando, pegando sol, se expondo e... Tudo. Tem piscina hoje em prédio, tudo, né? E aí, ela falou assim... se eu não pudesse ir pro sol, eu não ia fazer com você. Olha só. Porque não tem como. Então, eu procurei... não pode ir pro sol. Não fechei. Porque eu preciso do sol, ela falou. Eu fico doente se eu não for pro sol todo dia. Então, eu tenho que ir. Quando você deixou o lado acadêmico, que não deixou, né? Que você utiliza ele no dia a dia. Sim. Mas quando você deixou ali a sala de aula, vamos falar assim. Como que foi a reação das pessoas? Assim, você parece estar bem resolvido em relação a isso. Mas as pessoas devem ter falado bastante coisa, né? Falam, Tão né? pejorativo, mas talvez. Não estudou pra isso? Não foi pra isso que estudou, né? Deu errado? Deu errado, né? Tá frustrada, enfim. Na verdade, doeu. Foi uma despedida, porque foi uma conversa que durou 2 anos, eu e meu marido. Ele também dava aula. E ele falava, Maísa, tá chegando o fim. Porque eu me vi, Lívia, acontecia coisas comigo que nunca aconteceram. Do tipo, eu perdi a paciência. Eu nunca fui essa professora de perder a paciência, botar pra fora. Sim. E começou a vir Ainda mais com alunos adultos, né? Exato. Pra você ver. Exato. Então tinha aluno vendo TikTok, Sim. fazendo baderna. Você tá falando, alguns estavam de costas pra você. Sim. Acho que acabou um pouco esse negócio do respeito da hierarquia do professor, né? Não eu tem. percebo isso também. Porque assim... Ainda mais com a idade, a gente ser nova, né? E isso é bem aí parece complicado. que é tudo, né? Só que realmente era uma coisa que não me incomodava. Porque eu era uma aluna que não era 100% certinha também. Se eu não queria prestar atenção, pelo menos eu não atrapalhava a aula. Ficava lá na minha, cochichando, mandando mensagem, mas não atrapalhava a aula. E aquilo começou a me incomodar. Principalmente, eu percebi que era um problema meu, porque eu tinha muitos afazeres fora da universidade, que era analisar exame de paciente, que era paciente falando, Maísa, comigo não deu certo isso, e aí? Meu resultado estagnou. Maísa, olha, deu um pouquinho de vermelhidão, é normal? Só que eu tenho, é normal, vai passar sozinho, não vai ter problema. Só que esse tempo de falar, olha, fulano, passa um Bepantol, é só hidratar, sua pele é sensível, não vai acontecer nada, não queimou, tá tudo certo. Dá essa resposta, tava me faltando tempo pra isso. Porque a aula, se fosse só a aula, tava bom. A gente dá a nossa aula, a gente se diverte ali, a gente recarrega as energias, a gente fala do que a gente gosta, né? Porque nos últimos anos eu só tava dando aula de bioquímica e... Só que eu comecei a perceber que eu tava dentro da sala de aula. Antes, eu esquecia tudo. Se eu tava triste, eu esquecia que eu tava triste. Se eu tinha brigado com meu namorado, eu já esquecia. Até de filho, eu esquecia quando tava dentro da sala de aula. Era uma mágica que acontecia. Só que eu comecei a perceber que eu entrava já atrasada pra fazer alguma coisa. Então, ai meu Deus, depois da aula eu tenho que fazer isso, eu tenho que responder paciente, eu tenho que ver a agenda. Era fornecedor falando pra mim, Maísa, que hora que começa amanhã? Então, assim, comecei a ficar muito sobrecarregada. A minha família sempre me apoiou muito em tudo. Meu pai e minha mãe, né? Então, mesmo quando não fazia sentido pra eles, eles perguntavam, filha, mas vai valer a pena? É isso mesmo que você quer? Né? Mas tem alguns comentários, né? Mas você não estudou pra isso? Pensei que você ia fazer concurso. Tem concurso aberto. Tem gente me mandando concurso até hoje. Olha, Maísa, concurso aberto aqui, né? E assim, se eu puder falar, né? Qualquer coisa vocês tiram. Mas o que eu ganho empreendendo hoje... Claro que pode falar. É um salário de um professor titular da USP de bioquímica. Porque eu fui olhar. Sim. Quando me mandaram o concurso, eu falei, vou olhar, né? Vai saber. É porque a pessoa pega a régua dela, né? E acha que aquilo ali é o sucesso. Exato. Né? Mas você todo fez mundo tem que seguir aquilo isso, ali. Entendeu? E assim, aí eu comparei, né? A vida que eu tenho hoje
com 5 agendas. Tenho que trabalhar em casa? Tenho que trabalhar em casa, mas é em casa. Se eu Perto do seu filho. organizar direitinho as minhas coisas, consigo fazer muitas coisas, sair, Eu passear, vejo. trabalhar, né? Malhar. Malhar. Vida social, viajar. Exato. Eu tenho síndrome dos ovários policísticos, então se eu não me cuidar, eu nem Sim. sei o que vai acontecer comigo, né? Então, preciso cuidar da minha saúde. E aí eu comparei aquela vaga para ganhar a mesma coisa em relação Todo a dinheiro. dia, todos os dias, estresse. 40 Pessoal não tem horas noção do que é semanais. ser professor. Exato. E Imagina a universidade dedicação pública, exclusiva. né? Pública, né? Tem Então, dedicação laboratório, exclusiva, relatório. pesquisa, Sim. memorial. E eu olhei aquilo tudo e falei, gente, eu passei, realmente. Ficava ecoando dentro da minha cabeça. Mas você não estudou pra isso? Não foi pra chegar aqui e agora você não quer mais? Né? E assim, eu tive que me acolher, porque é isso. É isso. Agora, terapia ajuda muito, né? Na terapia, a minha psicóloga falou, talvez não seja o momento agora. Quem sabe daqui a um tempo, né? Seu filho fazendo outras coisas. Se você tem essa sensação de você querer acompanhar a infância dele. Porque assim, eu entrei na depilação a laser para tentar ter mais qualidade de vida. O meu foco não era nem o sucesso profissional. O meu foco era, eu quero conseguir ter tempo de qualidade com meu filho. Né? Eu tinha tempo de qualidade com os meus pais? Eu tinha, dentro de uma drogaria. Então, eu tava lá dentro com eles. Eu ia comprar medicamento com meu pai, eu ia entregar medicamento com a minha mãe. Pra criança, isso é um tempo de qualidade. Eu estou ali. Sim. Mas nem isso eu conseguia, porque não dá pra levar a criança pra dentro da universidade. Eu levava ele em dias de vista de prova, Uhum. né? Mas, assim, ter essa liberdade de você, se precisar, levar o filho junto, se precisar, sair pra atender o que seu filho precisa, eu não tinha. Então, o que eu pensei foi, será que dá pra trabalhar menos e ganhar mais? Eu achava impossível. Até eu entrar no Instagram. Até eu entrar no Instagram. Então, hoje eu tenho uma comunidade no Telegram com profissionais que me procuraram para ter um E suporte de você análise consegue de exame. isso também por conta de não estar vinculado ao meio acadêmico. Acadêmico, né? Porque hoje uma das minhas maiores dificuldades de dar conta no Instagram é o meio acadêmico. Exato. Você Até fica meio 2026. Sim. Você fica meio travada. Porque... Não tem como. Não. Não dá. Eu ainda acho que eu consigo muito. Consegue. Ainda acho que eu Consegue. consigo muito. Porque... Porque só Jesus. Eu imagino. Porque, querendo ou não, você vai oferecer uma aula particular, Sim. né? Mas é aluno da própria Hoje- universidade que vai te procurar. E aí, pode ou não pode? E aí? Você tá Uhum. fazendo isso, né? Então, fica aquela coisa. Então, tinha, É às muito vezes, difícil. tinha alunos que eram meus da universidade, eles me procuravam e falavam, professora, a gente quer aula particular com você. Só que eu Ainda mais bioquímica, né? A pessoa procura ainda muito. mais bioquímica. Só que você tem que pensar, isso vai ser bem visto pela universidade? Sim. Sim ou não? Eu Não, posso? os meus alunos ali, eles são de outras, né? Não é Uhum. vinculado aonde eu trabalho, mas assim, vem através do Instagram, mas eu pegaria muito mais se eu não tivesse no doutorado. Mas também se eu não tivesse no doutorado, eu acho que eu não teria chamado a atenção desses alunos. Então, assim, tudo tem um Exato. porquê, né? Não Tudo sei. tem por quê? Porque no início do mestrado, por exemplo, eu já comecei a dar aula. Eu acho que o Mas- doutorado, igual você falou, é uma questão de você saber pensar e a credibilidade também é bem grande, né? A Porque credibilidade é grande. às vezes eu demorei a me reconhecer assim, né? Psicóloga, tá vendo? Sempre Uhum. elas, né? É. Que é 1%, né? Da população. E às vezes Sim. soa meio prepotência a gente falar isso, mas não é, porque Exato. você demorou pra conseguir aquilo ali. Quantos anos estudando? 10 anos? Não, 4 anos só no doutorado, 2 no mestrado. Meu Sim. mestrado quase 3 que eu fiz por causa da Sim. pandemia. Então, assim, graduação 5 anos, mestrado 2 anos e meio, doutorado 4. Então, pra você falar que é uma coisa irrelevante, não. Sim, É muito exatamente. difícil. Só uma pequena parcela da população consegue, né? Sem desistir, sem enlouquecer. sem enlouquecer. Eu tinha uma colega que ela falava, eu não vou defender esse doutorado, eu vou falar que eu entrei em depressão, que eu enlouqueci, Todo mundo já pensou isso. que eu vou ser internada, e não vai dar. E eu tava grávida na defesa do meu doutorado. E a minha orientadora... Foi eu bem, amava foi muito. tranquilo, né? Foi Porque tranquilo. isso ainda tem isso, eu já falei isso, eu acho Sim. que em outro episódio aqui, não lembro, acho que foi com o Tássio, um professor também, Uhum. que a gente falou do assédio, né? Ah, é. E isso ainda tem esse obstáculo, Tem. né? E a Graças minha- a Deus a gente não passou por isso, né? Sim. Então a gente teve tranquilidade E eu ali. não tenho o que falar da minha orientadora do doutorado do Você mestrado. fez na USP, né? Fiz na Unifesp. Ah,
Eu fiz muito experimento lá na USP, porque durante o mestrado a minha orientadora ainda estava montando o laboratório dela, e depois do doutorado o laboratório estava montado, né? Mas eu lembro muito desse dia que eu falei, Bel, não fala pra ninguém que eu tô grávida. Eu não quero que ninguém passe a mão, né, na minha cabeça só porque eu tô grávida. A banca entrou na sala. Falei, vamos com calma que ela tá grávida, tá? Por favor, eu não quero ninguém nervoso aqui. Tudo pra eu poder ficar mais tranquila. Mas eu fui desafiada. A defesa, tem muita gente que me procura e fala, ai, tô muito ansiosa, não tô conseguindo dormir, lalala. E aí eu falo, olha, calma, né? Que a gente sempre acha que na defesa tá todo mundo ali pra humilhar a gente. Mas não é técnico. Assim. Exato. Então, o pessoal quer saber se você é capaz de defender o seu trabalho. O que é defender o seu trabalho? É você falar o que você fez, é você justificar o que você não fez, é você reconhecer o que precisava ser feito e discutir. Ou seja, uma lição pra vida, né, também. É isso, né? Porque assim, mas não é isso que a gente faz no Instagram? Sim. A gente tá vendendo o nosso peixe. A gente tem que... Alguém te desafia, você manda um hater lá pra você. O que você vai fazer? Você vai chorar? Não, você vai defender o seu trabalho. Você vai Nossa, já foi tempo. Defender, né? É, os meninos aqui sabem do estúdio na época da eleição. Se eu não enlouqueci naquela época, minha filha, nada mais me abala. Nada mais. Tanto hater que eu recebi naquela época. Esses dias mesmo, eu fui comentar num post de uma menina que tem diabetes. E eu fiquei muito triste de ver o quanto que a população não sabe nada. É porque eu falo pros alunos, a gente vive numa bolha. Nossa. Eu falo isso na sala de aula. Eles já sabem, né? Se eles estiverem escutando aqui, não haja... mas quem não sabe isso? Que eles falam às vezes assim, eu falo, olha só, vocês também fazem parte de uma pequena parcela da população que tem ensino superior, né? E tá dentro ali para se formarem e tudo mais. Eu falo, olha a bolha, hein? Olha a bolha, que a gente tá numa bolha. Então, eu vejo, você comenta bastante coisa, né? Sempre ensinando ali. Sim. E eu falo mesmo, fala pros seus alunos para eles arrumarem um estágio numa drogaria de periferia. E eles atenderem as histórias. Porque é cada coisa que você fica muito triste de pensar como é que essa informação básica não chegou nessa pessoa. Como é que tem um menino... Aí que cai a sua realidade, né? Exato. Então, eu falo isso. Todos os profissionais de saúde deveriam trabalhar numa drogaria de bairro. Sim. E ser a porta de... Pra vestir empatia também, né? Eu tive uma convidada que falou muito isso, de gostar de gente, diz, né? Não adianta, tudo bem. Se você não gosta de gente, você quer trabalhar na área da saúde, tá? Que bom que tem possibilidade. Você pode se enfiar num laboratório, você pode desenvolver produto, tudo limpinho, tudo cheirosinho. Não vai lidar com gente, mas é difícil isso. Acho que tá na nossa natureza gostar de resolver problema de gente. Sim. Porque na pesquisa eu pensava isso. Nossa, eu publiquei isso, que legal. Foi para uma revista internacional. Mas essa informação vai chegar nas pessoas? Eu vou conseguir reverter uma resistência à insulina em uma pessoa obesa? Ou só em camundongo? Sim. Né? Então, assim, eu sempre penso isso. Então, a gente vê meninos tomando pílula no dia seguinte. A gente vê o casal que um passou a doença pro outro. E ninguém faz ideia de como aconteceu. As meninas estavam falando esses dias lá na sala de aula de óvulo, que eles tomaram. Tomaram óvulo, sim. É muito complicado. Eles, você acredita, professora? Eu falei, gente, mas eu falo da bolha, né? Exato. Ele não sabe. E a nossa cara também de lidar, de não ridicularizar. Sim. Eu percebia muito isso nos estágios, né? Da falta de profissionalismo de algumas pessoas, de comentar, rir. Aí eu brinco, né, na aula particular, que é falta de ler o código de ética. Exato. E você realmente se colocar no lugar da pessoa. Porque eu já atendi... Eu era estagiária. E tem isso, né? Na drogaria, mulher, quando tem algum problema sexual, ela vai procurar a mulher. Ela não procura homem, ela vira de costas, né? E ela foi muito clara. Eu não era farmacêutica ainda, eu tava no último ano. E ela falou assim pro proprietário, eu não quero falar com você. Então, a gente já sabia que era algum assunto sexual. E aí, eu fui, né? Chamei ela no canto. Falei, oi, como é que eu posso te ajudar? Morrendo de medo, porque eu não era nem farmacêutica. Aí, ela falou assim, moça, o médico passou essa pomada aqui pra mim. E esse aplicador não cabe em mim, não. Aplicador, né? Sim. Aí, eu falei, bom... Olha, é desconfortável realmente aplicar, mas... Você é virgem? Você tem relação sexual? Tenho! Muitos anos já, tenho 2 filhos já, parto normal, mas isso aqui não vai caber em mim, não. Aí você pensa, né? Como? Não faz sentido uma coisa dessa. Isso aqui é um aplicador, cabe tranquilamente. E aí eu falei, não, cabe sim. E aí eu peguei uma folha, desenhei pra ela. Aí ela falou assim pra mim,
o mesmo buraco do xixi? Nossa, caramba. E até essa cara a gente tem que segurar, né? E eu, não é, ó, o buraco do xixi é pequenininho mesmo. Se fosse aqui, não ia caber. Não podia machucar. Exato. E é mais pra baixo. Então, ó, você vai pegar um espelho e você vai olhar os 3 orifícios que tem lá embaixo pra você saber aonde que você vai, né? Então, assim, teve 2 filhos, tinha uma vida sexual ativa e não conhecia o próprio corpo. Então, assim, aí entra, né? Quando eu falava isso na sala de aula, o pessoal, não, professora, impossível. Ela tava... Não, gente, é real. É real. E um paciente que tenha te marcado que fez você acreditar que era realmente o empreendedorismo que era a sua área? Alguém que tinha te marcado, assim, ali? São as hirsutas. Sim. As mulheres que têm barba. É até pesado falar isso, mas só pra quem não sabe o que é hirsuta. Porque... de ouvir assim, você não sabe o que você fez por mim. Você salvou meu casamento. Você me salvou. Eu não conseguia mais andar na rua sem máscara. E o que me emociona muito é elas chegarem de máscara e chegar à sessão que elas estão lá na recepção me esperando sem máscara. Nossa. Quando eu abro a porta pra chamar, e elas estão sem máscara, estão com sorriso de orelha a orelha pra mim, tipo, o olhar tá falando, né? Olha o que você fez. Seus olhos brilham, né? Nossa, emociona. eu fico... Você tá no caminho certo, é isso. Eu fico muito feliz, porque eu entendo, né? Até em alguns dias que eu tava desanimada, todo mundo faltou, e eu tava preocupada se eu ia conseguir pagar a máquina, mas alguma coisa dentro da minha cabeça fala assim, olha quem veio. Quem veio... você tá salvando. Quem veio tá realmente incomodada. Sim. É ela que é o seu foco. É por ela que você tá aqui. Então, eu tenho agenda que nem é tão lotada, tem agenda que é mais vazia, às vezes dá um pouco de preocupação porque a gente tem muita conta para pagar, mas o foco é quem tá incomodado. E o bom é saber que eu vou conseguir tirar esse incômodo dela. E um recado para quem tá na área acadêmica, está ouvindo, deseja não seguir, né, o tradicional. Sim. Quer ser, né, empreender, quer ser empreendedor, né, trabalhar com isso. Qual seria o recado? Eu quero falar que vai valer a pena fazer mestrado, fazer o doutorado. Nunca pense que, tô trabalhando nisso aqui, e se eu quiser mudar de área que não tem nada a ver daqui a um tempo, você vai ser capaz de desenvolver essa área. Porque eu também pensei isso. O que tem a ver estética com metabolismo? E no fim eu descobri que tem muito a ver, e no fim eu descobri que eu consigo resolver muito problema com o conhecimento que eu tive do mestrado, do doutorado, que a gente aprende a pensar. Então, mesmo que você escolha uma área realmente nada a ver com o que você está fazendo hoje, que eu já dei ração para camundongo. Hoje eu não faço isso, né? Mas o doutorado vai te ensinar a pensar, ter conhecimento técnico, ter mão de pipetagem, dependendo da área, você vai ficar muito boa naquela atividade, mas o pensar você vai poder aplicar em qualquer área. Então, nunca pense que não vai valer a pena, que não tem nada a ver com o que você quer lá na frente. Você não tem obrigação de ir só para a área acadêmica, só para o laboratório, só para concurso, né? Principalmente sendo farmacêutico, você tem muita possibilidade. Então, eu conheço colegas também que fizeram mestrado, doutorado, e elas arrasam no desenvolvimento de cosmético dentro de uma indústria. Sim. Então, você não tá fadado a ir para uma área só. Vai valer super a pena. Maísa, sem palavras, parabéns, viu, pelo trabalho, pela coragem, né, por ser muito inspiradora. Tenho certeza que esse episódio vai, né, mudar a vida de muitas pessoas. Obrigada. E é isso, viu? Muito corajosa, muito determinada. Uma honra ter você aqui. Espero vê-la em breve. Sim. Esperar um pouquinho mais, né? Pra juntar mais história. Sim. Pessoal, esse foi mais um episódio emocionante do PharmaCast. Acompanhe a gente nas redes sociais e até o próximo episódio. Obrigada, viu, Maísa? Eu que agradeço.